Fala pessoal, você que já vai entrando aí, te desejo uma boa noite, vai compartilhando aí a nossa live de hoje. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, o pessoal está interagindo aí bastante aí, vamos aguardar então. Você que já vai entrando aí, vai compartilhando. Tem aquele pessoal que vai assistir um pouco atrasado, na madrugada. Mas vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, boa noite a todos vocês que estão entrando. Pessoal, primeiro eu vou agradecer para o pessoal que estava ontem na live conosco. E ontem foi muito produtivo, falamos aí sobre a questão do que significa o preço, do que significa valor, né? E para quem ainda lembra, preço é o que você dá a um produto, né? E valor são os benefícios que você entrega para o seu cliente, né? E hoje nós tivemos uma enquete sobre o setor de compras, né? Qual é o teu conhecimento sobre o setor de compras? E muitos ali começaram: Luiz, eu tenho uma loja de roupas, o outro já colocou que tem uma loja de tintas, né? E começou aquela situação toda, né? Então, para quem vai assistir essa live ou está assistindo agora nesse momento ao vivo agora, que ainda não me conhece, eu sou Luiz Faro, sou consultor, gestor de varejo. Estamos aí há 25 anos no mercado. Sou CEO da Lux Business, solução empresarial, que já tem aí um legado aí no Brasil aí por muitos anos, né? Já estamos há 25 anos no mercado, levando consultoria de qualidade, né? Inclusive hoje eu estava conversando com uma equipe aí que está providenciando e a gente está formatando aí uma masterclass para poder dar uma dinâmica um pouco melhor, né, para todos esses que estão chegando aí, tá? E querem se aprofundar, querem fazer com que o seu mercado, né, a sua loja, o seu supermercado faça um crescimento exponencial, né? Aparentemente, quando nós estamos aí sempre no chão de loja, como
presença física, né? A gente tem dado aí para os nossos clientes praticamente no mínimo 40% de crescimento anual, né? Já tivemos clientes aí, como a gente já conversou em algumas lives passadas, nós já chegamos aí a quase 160% de aumento em apenas um ano, né? Foi um cliente exponencial, cliente com uma liquidez muito boa, né? Que isso também depende na hora de dar uma consultoria, como é que está a liquidez desse cliente. Os fornecedores se propuseram, né, na proposta lá que nós oferecemos, certo? Então eles chegaram com a gente e falaram: olha, Luiz, eu estou com vocês e a gente vai tocar esse barco para frente. Mas o normal mesmo é nós estarmos aí sempre no mínimo com 40% de crescimento nas empresas, tá bom? E hoje nós vamos falar de um setor que ele é assim, o cara da goiaba para a gente poder falar assim, vamos crescer uma empresa, que é o setor de compras. Só que o setor de compras também tem um outro lado. Ele também pode quebrar uma empresa, né? Ele pode quebrar uma empresa. Mas por que eu estou te falando isso? Porque na realidade o setor de compras ele trabalha de uma maneira justa, né? Bem ajustada, para que não haja principalmente um negocinho chamado ruptura. Isso é um assunto que a gente vai conversar mais tarde aí. Mas também o setor de compras, ele precisa ser criado, às vezes, dentro de um supermercado. Mas por que criado, Luiz? Cara, na realidade é assim. A gente tem rodado muito aí e o que nós pegamos nas segmentações, às vezes, é um mercado, tá? Um supermercado, que fatura às vezes aí acima de R$1 milhão e que ainda quem faz a compra é o proprietário. Quem faz a compra é o proprietário, né? Então é ele quem toma conta ali de praticamente a compra de todos os setores. Te falo que seria bom? Bom, lembre-se daquele velho conhecido ditado que diz: é o olho do dono que engorda o boi, né? A Leia, olha aí a Leia, rapaz, está na estrada ainda ligada. Eu acredito que a Leia deve estar aí fazendo algum trabalho aí para as empresas ainda nos supermercados e ainda está na estrada. Mandar uma boa noite também para a dona Edna, para a Cirlândia, né? Então, praticamente, pessoal, o setor de compras, ele tem essa dinâmica. Mas, Luiz, como é que poderia ser formado aí, ou feito uma formatação de um setor de compras? Vamos lá. Primeiro você tem que pensar o seguinte: qual é o tamanho da tua estrutura? Ok? Para que você possa definir quantos compradores você precisa ter no teu setor. Ok? Vamos pegar aí uma empresa de pequeno porte. Uma empresa de pequeno porte, sempre ele tem 2 compradores. Um comprador que fique para a parte da mercearia e o outro que fique para a parte do frios, tá? Então sempre ali tem 2 compradores para poder estar fazendo essa dinâmica aí em 50-50, né? Metade, mercearia para um lado, né? E frios para o outro. Quando se fala em frios também tem ali a questão da panificadora, tem a questão do açougue, né? Parte de laticínios. Então essa pessoa que fica responsável pela parte do frios, ela pega toda essa dinâmica aí. Já o da mercearia, ele vai ficar ali com cereais, biscoitos, leites, né? Higiene pessoal, produtos de limpeza. Então isso tudo vai ficar para quem fica com a mercearia. Mas por outro lado, a mercearia, como ela tem um mix muito maior do que o frios, a gente sempre tem aconselhado ter 2 compradores para essa área. Nessa mercearia, o que o empresário ele pode estar fazendo aí? Ele pode ter um comprador para comprar o chamado volume, né? E mix, para ele crescer a variedade de produtos que ele vai ter na loja dele.
e um segundo comprador para fazer a chamada reposição. O que significa reposição? Reposição é aquele produto que precisa ali uma caixinha, meia caixinha, 2 caixinhas. Então não é algo que assim vá trazer um transtorno para dentro da empresa, certo? Praticamente a gente sempre fala que esse cidadão ele é um júnior, né? Ou seja, ele está ali iniciando no setor de compras. Ele às vezes ele está meio tímido ali para pedir um desconto pro vendedor e tal, mas ele é aquele cara que vai estar ali se preocupando com as compras de menor volume, tá? Então isso é o que acontece dentro de algumas empresas. Porém, Luiz, e se a pessoa tiver aí um supermercado, uma loja, né, e tem uma estrutura maior, o que seria ideal? Vamos lá. Quando você tem um cliente que ele tem um faturamento acima de 2 milhões de reais, praticamente, a gente sempre tem aconselhado esses clientes, esses lojistas, né, a terem pelo menos de 3 a 4 compradores. Mas Luiz, precisa de tudo isso? Na realidade, não vai trazer gastos para dentro da empresa. Mas, por exemplo, você pode ter ali o cidadão que é da área responsável da área do hortifruti, ele passar aquela famosa listinha, né, para o comprador, que é praticamente sempre aquele cara lá do Frios, né, o comprador do Frios que fazem essas compras. Então ele faz aquela listinha, passou lá para o comprador dos Frios. O responsável pelo açougue, ele vai lá, faz aquela listinha básica, certo? E passa para a pessoa do Frios. Da mesma forma, vai acontecer quem é da mercearia. Porque o comprador, pessoal, na realidade, ele tem que estar sempre focado no chão de loja. Para ele saber o que é necessário para dentro da loja dele, ele primeiro precisa estar ouvindo clientes, tá? Depois precisa estar ouvindo o repositor, que é o chamado promotor de produtos dentro da gôndola, tá? E em terceiro lugar, ele vai ter que estar ali de olho nos chamados tendências, tá? O que significa as tendências? Tendências de mercado. Por exemplo, épocas sexacionais, festas juninas, época de Natal, Réveillon, né? Em muitos lugares você tem ali aquelas festas agropecuárias. Então você tem que estar antenado. Esse cara que vai trabalhar com o setor de compras, ele tem que estar antenado com tudo isso. Vai ter um show de um cantor a nível nacional na minha cidade. Cara, precisa se preparar. Por quê? Principalmente, tá? Porque nesses eventos vai ter uma saída expressiva, né? Vamos lá, de bebidas, a parte de frios ali, fatiados, queijos, porque o pessoal vai utilizar para fazer muitos, às vezes sanduíches, né? Cachorro quente, tá? Aquela coisa toda. E muitas vezes o que nós temos visto por aí? A chamada ruptura. A pessoa não está preparada para aquele tipo de evento. Ou, do nada, acontece o chamado estouro da boiada. O que significa o estouro da boiada, Luiz? Vamos supor que a tua loja venda ali 30 mil por dia, tá? Dá 900 mil por mês de venda, né? Se trabalhar de segunda a segunda. Só que teve um dia, aquela semana que o pessoal chama de semana meia morta, né? Que ali a transição, depois do dia 12, 13, ali até chegar o dia 25 mais ou menos, é uma semana mais tranquila, né? E de repente, do nada, começou a aparecer clientes dentro da loja, e de repente a tua loja vendeu 80 mil. Caraca, você saiu de 30 mil para 80 mil. E a tua loja, em relação a produtos, estava preparado para isso?
E aí eu vou entrar num tema com vocês que eu sempre tenho conversado com os compradores. As empresas que nós temos pego para dar consultoria, eu tenho tirado com eles algumas situações. A primeira: meu estoque é só para apenas 15 dias, porque o comprador está todo dia na minha porta. Show! Bacana. Não, eu trabalho com estoque enxuto, porque eu prefiro comprar produtos novos todos os dias. Show! Concordo. Só que quando você faz isso, eu vou te dizer assim, você não tem ali a chamada competitividade de preço. Então não adianta você dizer assim, eu vou fazer preço barato, que você não vai conseguir. Com estoque de 15 dias, você vai ter ruptura. O ideal: faça uma análise do que você vendeu nos últimos 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. 1 ano, Luiz? 1 ano. O mais interessante é que quando a gente chega para fazer uma reunião, né, que é a chamada reunião de prospecção com um cliente de dono de supermercado, e a gente fala assim para ele: olha, você tem liquidez? Tenho, dinheiro não é o problema não. Ok. Aí eu digo para ele assim: olha, amigo, é o seguinte, eu vou chamar os fornecedores e a gente vai entrar numa negociação de, por exemplo, um determinado produto ou outro, do que você comprou nos últimos 12 meses, eu vou comprar de uma vez só. O mais engraçado é que os clientes, eles dão risada do que está acontecendo, fala que é impossível isso acontecer e fala que é arriscado o produto vencer. Só que quem tem sido nossos clientes aí tem provado do efeito contrário. Vamos lá. A gente faz negociação com produtos, né? E alguns fornecedores aqui que estão nos assistindo vão dizer: realmente o Luiz está falando a verdade, e é isso que ele opera dentro de um setor de compras, que é uma das nossas especialidades, tá? Para poder aumentar faturamento, fazer aquela coisinha básica que todo proprietário gosta. E aí eu negocio um produto que, por exemplo, vendeu durante 1 ano inteiro, o ano passado inteiro, eu compro numa tacada só agora, e aí eu trabalho com um negocinho chamado prazo, né? Eu chego para o fornecedor: olha, o volume que a gente está comprando é esse. Tem como estender um pouco mais o prazo? Tem. O prazo médio que os vendedores estão dando, aí, as empresas, né, fornecedores estão dando, é 14, 21, 28. Tem umas que trabalham com 7, mas dificilmente tem esse tipo de fornecedor hoje no mercado. Então é 14, 21, 28. Quando você faz uma compra dessa, muitas vezes eles estendem para 35 ou 42 dias. Tá? E aí você imagina o seguinte, que o cliente, quando a gente faz uma compra dessa, ele se assusta pelo volume, né, e pelo tamanho do boleto. Mas já que ele tem liquidez, né, a preocupação dele é ver se vai realmente fazer a venda do produto. E muitas vezes, pessoal, antes de chegar, às vezes, ali 10 dias para vencer o boleto, aquela quantidade de produtos ela já se vendeu. Mas por que vendeu? Porque o fornecedor, ele conseguiu um preço que deu para fazer competitividade com os demais concorrentes, né? Eu vou citar um exemplo aqui básico. Teve um cliente nosso que nós compramos aí, o que ele tinha comprado 6 meses, nos últimos 6 meses de um creme dental, nós compramos de uma vez só, certo? Pedimos um boleto para 35 dias e nós conseguimos vender em apenas 26 dias todo o produto que ele tinha vendido em 6 meses. Nós fizemos uma compra só e conseguimos vender todo aquele volume em apenas 26 dias. Faltavam ainda 9 dias para vencer o boleto. E não tinha mais nada do produto na gôndola.
E aí nós fomos fazendo com o segundo produto, um terceiro, um quinto, 10º, 20º, 30º, acho que hoje já está no 100º, e a coisa está acontecendo nesse formato. Mas por que isso, Luiz? Porque na realidade o setor de compra ele precisa trabalhar com um negocinho chamado planejamento. Sem planejamento, nada funciona num supermercado. Não adianta eu ter uma loja bonita, não adianta eu ter um layout bonito, uma loja climatizada, um atendimento perfeito, tudo perfeito, mas se eu não tiver produto e venda, nada se aconteceu. Quem é que me traz o produto? Fornecedor. Eu faço um planejamento com ele, demonstro para ele que eu preciso daquela quantidade de produto, do prazo, preço, né? E ele vai lá e me concede tudo isso. Porém, eu preciso do outro lado, que é a venda. E quem é que proporciona essa venda? O cliente. Aí sim, entra-se a loja organizada, o layout da loja, certo? A equipe que está dentro da loja, que vai ajudar a fazer a venda de todo aquele produto que foi comprado. Imagine você uma coisa. Tem um cara aí a nível nacional, apresentador de TV, que uma certa vez, há uns 20 anos atrás, né, mais ou menos, ele estourou na mídia e ele tem uma frase, que ele fala muito essa frase, tá? Que o certo não é errado, mas o errado não é certo. Entenderam? O certo é errado, mas o errado não é certo. Ou seja, tudo que você faz assertivamente, ele não vai dar errado. Mas tudo que você começar errado, também não vai dar certo. Cara, se existir planejamento no setor de compras, você vai ter preço, produto, prazo e liquidez. Você vai ter essas 4 coisas aqui. Atualmente nós estamos dando a consultoria para um supermercado e o setor de compras tinha algumas limitações em questão de volume. E o que é que nós fizemos? Começamos a capacitar o setor de compras, né? Começamos a trazer coisas novas, modalidades novas, que é isso que a gente traz para dentro do supermercado, tá? E, cara, saímos aí. Eu fiz aquela primeira situação, eu saí de 16.800 itens, eu baixei o mix para 12.300 itens, ou seja, tiramos ali mais de 6.500 itens que não vendia na loja, não era negócio estar dentro da loja. Fizemos promoções, tiramos da loja, fizemos dinheiro, correto? Porque quando você vende, você faz o dinheiro, porque às vezes aquele produto está ali 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Ou mais ali, às vezes dependendo do tipo do produto. Só que nós já estamos agora chegando já a 19.200 itens. E agora nós estamos pensando em chegar em 22.000 itens. Nossa, Luiz, isso aí está o quê? Com 1 ano, 2 anos dando essa consultoria? Não. Apenas 5 meses de trabalho. Apenas 5 meses de trabalho. Porque o setor de compras, pessoal, quando a gente chega para dar uma consultoria no mercado, é a primeira coisa que nós fazemos é atuar dentro do setor de compras para ver como é que está o mix e como é que estão sendo feitas as compras. Porque tem aquele velho conhecido ditado que diz assim: se eu compro bem, eu vendo bem. Tá? E aí eu vou passar aqui o que aconteceu na nossa enquete, né? Nossa enquete. A pergunta foi: quais os primeiros passos que deve se tomar cuidado no setor de compras? Nós estamos falando aqui do planejamento, que foi um deles. A
A segunda é a gestão de estoque. Nós já falamos dela. Tem pessoas que têm aí um planejamento para 15 dias, 20 dias e 30 dias. Mas eu vou mais além. Se eu tenho um fornecedor que o normal de um preço, já com desconto, né? Eu estava até ontem almoçando com um fornecedor ontem, e ele conversando, falou: e aí, Luiz, como é que está a situação das negociações com os demais fornecedores? Eu falei: olha, os fornecedores, eles têm nos trago as propostas de forma que a gente tem conseguido fazer algo diferenciado, né? Mas tem aquela situação que você precisa realmente fazer um planejamento e fazer a gestão de estoque, certo? Fazer a gestão de estoque. Mas por que fazer a gestão de estoque? Porque muitas vezes, se eu tenho, por exemplo, um produto, tá? A R$1, é o preço dele já com desconto, prazo, tudo feitinho, mas para mim comprar aí, tipo, 50 caixas fechadas daquele produto. E aí eu dei uma olhada no meu sistema, cara, bicho, nos últimos 6 meses eu vendi 200 caixas dessas. Será que se eu fizer uma proposta para o fornecedor de 200 caixas, será que ele não consegue um preço melhor ainda? Pô, mas 200 caixas é para 6 meses. Para 6 meses. Mas será que se eu conseguir um desconto um pouquinho maior e eu der esse desconto lá no final para o meu cliente, será que esse produto, ao invés de passar 6 meses, ele consegue passar ali só 30 dias na minha loja? E antes de vencer o boleto eu já consegui vender ele? Então, com planejamento de estoque, você consegue fazer isso. Aí, às vezes, você faz essa proposta para o teu fornecedor e diz assim: cara, eu consigo a 80 centavos. É comprar as 200 caixas. É comprar as 200 caixas. Por quê? Lembre-se o seguinte, que todas as vezes, um supermercado sempre ali tem a sua variação de margem para ser trabalhada, né? Vamos supor que esse produto de R$1 eu teria que vender ele a R$1,25, R$1,30, né? Dependendo da linha desse produto. Mas se eu já conseguir 20 centavos de desconto, eu posso vender aquele produto ali pelo menos a R$1, R$1,10. Então eu peguei aqueles 20 centavos e passei ele de desconto para frente. Aí você se torna competitivo. E aí é esse trabalho que a gente leva para dentro dos supermercados ao qual nos contratam. É mostrar para eles através de análises, né? E aí no nosso Instagram aqui tem aí a proprietária de um dos supermercados que a gente presta consultoria, que é a proprietária do Barracão da Economia, Bárbara Balbino. Ela fala assim: cara, o Luiz nos ajudou no setor de compras e também a verificar relatórios, né? Então são esses relatórios que a gente apresenta para os nossos clientes, mostrando a viabilidade de ter um estoque com maior prazo, certo? E aí você começa a fazer as vendas, os clientes começam a entrar na loja, vendo que tem mix de produtos, vendo que não falta na gôndola, e o cliente ele quer ver isso. Ele quer ver isso. E não tem nada dentro de um supermercado que proporcione isso além do setor de compras. Tá? Outro detalhe aqui que eu respondi para a nossa participante hoje. O interessante, além da gestão do estoque, é o mix dos produtos. Mas, cara, quem é que me fala o que eu preciso comprar para o meu supermercado? Você que é empresário, você está se fazendo essa pergunta? Ou não? Pensa nisso. Quem é que me dá a senha de que produto comprar para dentro do mercado? A sua loja. Será que tem pelo menos um cliente teu que reclama porque não conseguiu encontrar um produto? Ou tem vários clientes que reclamam de vários tipos de produtos? Você sabe que quando o cliente reclama, ele está dizendo assim: cara, eu me importo com o teu supermercado. Eu me importo com o seu supermercado. Eu quero comprar aqui, mas o produto não tem, eu vou ter que ir no concorrente. Então, quando você pega um cliente que ele chegou ali na frente do caixa e disse assim: ô
O caixa é o seguinte, cara, eu não consegui encontrar tal coisa. E o teu caixa anota aquilo e manda para o setor de compra, o setor de compras vai lá, compra uma caixinha. Não precisa estocar daquele produto, não. Vendeu uma caixinha, compra duas. Poxa, vendi as duas, compra a terceira. Né? Teve um fornecedor ontem que me parou no meio da loja, né, junto com o proprietário e a proprietária do mercado, e disse assim: eu vim fazer uma análise aqui do nosso vendedor e tal, e depois eu descobri que o cara não era nem proprietário da empresa, da indústria, né? Ele era um supervisor. Eu falei para ele: olha, amigo, no ano passado, eu acredito que vocês devem ter crescido aqui pelo menos 50%, 40% mais ou menos. E na minha época que eu estou já aqui dentro da empresa prestando essa consultoria, eu não sei não, mas eu acho que cresci pelo menos 80%. Ele: não, a gente não cresceu as nossas vendas aqui tanto assim não. Mas ele fez um questionamento tão errôneo que eu fui para dentro da minha sala e puxei no sistema. E realmente eu tinha errado, mas eu errei para menos. Porque, para você ter uma ideia, no ano anterior, a empresa dele já tinha vendido, a diferença de um ano para o outro, já tinha aumentado em 44% a compra desse cliente, né, desse fornecedor. Só que no meu tempo que eu estou dando consultoria lá, que vai fazer 5 meses agora, nós só crescemos 92%. Coisa pouca. 92%. Imagina você que você entregava 100 produtos e agora você está conseguindo entregar 192. Quase dobrou em 5 meses. Aí eu falei: realmente, proprietária, eu errei nos números. Não era... O ano passado vocês tinham crescido já 44% e agora nos meus 5 meses agora nós crescemos mais 92%. Então, ao total, nós já crescemos, né, nesse período que ele vem fornecendo para a gente 136% no total. Cara, isso daí, quem faz esse crescimento é o cliente que está aceitando o produto na gôndola. Você começa com uma caixinha, daqui a pouco tem outros clientes que descobrem que você tem aquele produto, você vai para 2 caixinhas, 3 caixinhas, 10, 15, 50, 30, volta para 10, vai para 80, vai para 100, daqui a pouco o cliente volta para 80 de novo, porque não está saindo tudo, mas daqui a pouco você está em 200 caixas. O mercado, ele varia. Ele varia. Tem cliente, às vezes, que você faz a promoção de um produto, ele estoca tanto que no mês seguinte ele já não compra teu. Mas tem outro que compra. Um outro detalhe é quem são os meus fornecedores, né? Em algumas regiões do Brasil que nós já prestamos consultoria, às vezes um único produto nós tínhamos ali pelo menos 10 fornecedores que forneciam o mesmo produto, fora a indústria do produto, que são, no caso, depois da indústria, são chamados distribuidores, né? Então tinha ali às vezes 10 distribuidores que estavam com produtos oferecendo, vamos lá, tipo a maionese fulano de tal. Só que essa maionese fulano de tal tinha 10 fornecedores dessa mesma maionese, fora a indústria que ainda vinha vender pra gente ainda. Luiz, é melhor comprar da indústria ou é melhor comprar do distribuidor? É a hora que você, sem querer, você coloca a faca no pescoço, né? Por quê? A indústria, você tem que pensar o seguinte: qual é o prazo de entrega da indústria? Qual a assistência que a indústria te dá? Não, Luiz, a indústria me dá preço. Eu vou fazer uma pergunta para você da seguinte maneira: a indústria que você está comprando, ela industrializa o produto dentro do teu estado ou fora do teu estado? Porque se for dentro do teu estado, tranquilo. Se for fora, ainda tem mais um imposto de entrada.
Às vezes o barato sai caro. E nem às vezes não, muitas vezes o barato sai caro. Por outro lado, tem um distribuidor. O distribuidor, por mais que às vezes ele não esteja ali com preço competitivo, mas ele, por exemplo, é aquele cara que tem lá um promotor para poder repor o produto na gôndola. É aquele cara que você diz assim, ô distribuidor, eu preciso de uma degustação desse produto dentro da minha loja. Ele vai fazer uma degustação. Né? Quer ver um detalhe que está aqui no meu tópico para tratar com vocês, mas a gente já pode tratar ele agora? A indústria, dificilmente eles fazem trocas de produtos avariados ou vencidos. Já o distribuidor, muitas vezes ele faz isso de forma ou bonificada, ou uma troca 50-50, meio a meio, você fica com a metade do prejuízo, eu fico com a outra metade. Mas eu te digo assim, você precisa colocar na balança, mas a ideia é ter os dois. Diz aquela história que diz assim, quem tem dois tem um, né? Quem tem um não tem nenhum, porque na hora que esse um deixar de te fornecer, acabou a tua operação. Tá? Então, pensa nessa ideia aí. Quem são os seus fornecedores? Tá? Outro detalhe importante, para quais setores o comprador realiza as compras? Cara, essa pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Marcos, de Manaus. Marcos, se eu acredito que você vai assistir essa live aqui, que eu estou vendo aqui, eu não vi você online ainda, mas vamos lá. O comprador vai comprar praticamente para todos os setores. É como a gente foi conversando lá no início da live. Vai ter compradores que vão estar para mercearia e tem outros que vão estar para frios, né? Mas às vezes tem supermercado que compram, é um comprador para tudo. É um comprador para tudo. E vou falar para vocês mais ainda. Muitas vezes esse comprador, ele é ou gerente ou dono do supermercado. Entendeu? Então isso daí precisa ser pensado muito, porque esse cara ele precisa estar com a cabeça gelada para poder fazer as compras, poder negociar com o fornecedor, ok? Outro detalhe é o monitoramento de tendências, pessoal. Cara, o monitoramento de tendências ele tem que estar assim focado. Eu tive num cliente, né, que a gente está prestando consultoria, logo no início, eu vi a mudança de umas embalagens de um grupo, né, que a gente tem aí no Brasil, aí, de um grupo de shampoo que ia mudar a embalagem. E eu liguei para o fornecedor e falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu estou verificando aqui que foi comprado aqui antes da minha chegada um estoque muito grande do teu produto. Eu vi que vocês fizeram um preço melhor, barato e papapá. Mas deixa eu te perguntar, esse preço barato que vocês fizeram não foi por causa da mudança da embalagem? Sim, Luiz, foi por causa da embalagem e tal, e papapá. Eu falei, e aí, o que é que vocês conseguem fazer? Cara, vamos fazer aqui uma brincadeira aqui, leve 2, pague 1, entendeu? Eu falei, pois é, porque a gente precisa já colocar a embalagem nova já na gôndola. Então, tem que estar muito ligado nessa questão de tendência. Muito ligado, né? Por exemplo, a gente estava conversando esses dias agora. Eu lembro ainda quando eu era assim, estava logo lá no meu início de consultoria, Havaianas. Havaianas vinha numas caixas antigamente, tudo solta, né? Era um negócio meio... Hoje não, hoje a Havaianas ela vem num pacotinho separado, cada uma, código de barra, etiqueta para lá, etiqueta para cá, ganchinho para poder... Mas por quê? Porque a tendência da Havaiana, ela começou a apresentar para o cliente aquilo que a gente falou ontem. Não apresentou mais preço, ele apresentou valor. E aí você quando fala apresenta valor, é que você vê um pessoal aí de alto padrão aí andando na rua de Havaiana. Então, isso quer dizer que foi e está sendo uma tendência, né? Um determinado público
comprar Havaianas, certo? Quer ver uma tendência que está aí agora no mercado, que, cara, inclusive tem até uns amigos aqui que tem uns Instagrams aí na vida aí, que os caras agora, a metodologia é o churrasqueiro, né? Então você pega aí os caras de churrasco, a tendência é comprar tomahawk, que é um tipo de corte, né? Um beef primer, um tempero que vem com sal da Malásia, sal não sei da onde, sal que temperou não sei com quem. Isso é uma tendência. Se o teu mercado não tem esse tipo de produto, amigão, o cara que está assistindo esses caras fazendo churrasco, ele vai querer fazer na casa dele, ele vai querer esse produto. É por isso que hoje, para você ter uma ideia, tem muitas lojas abrindo, lojas de carne especializadas, tá? Que só trabalham com carne, tempero, vamos lá, uma cerveja Prime, um carvão que foi feito lá pelos índios do Timbé, coisa fantástica. Mas para quê? Agregar valor no produto. Eu tenho um produto, o preço dele é caro, mas cara, o bicho tem um valor, um benefício que vai deixar a tua carne derretendo. Certo? Então são tendências. Não, olha, o leite ninho parou de ser a tendência do Brasil. Agora o leite que chegou aí foi o leite Xing Ling. Tem que comprar o Xing Ling. Você tem que estar de olho no que está acontecendo de tendência. Tem que estar de olho, tá? Um outro detalhe também que me passaram aqui. Luiz, qual é o volume certo de compras que eu preciso fazer? Cara, vou até afastar aqui um pouquinho para te falar um negócio. O volume certo é o volume que você está vendendo. Eu falei agora há pouco o seguinte: pega ali, compra uma caixa de um produto que o cliente está pedindo. Saiu uma, compra duas. Saiu a segunda, compra a terceira. E vai aumentando ali. 5% a mais, 10% a mais, e vai aumentando. Ok? Mas tem um probleminha. Parte para commodity. Quanto de arroz eu tenho que comprar? Quanto de feijão eu preciso comprar? Quanto de óleo eu preciso comprar? Quando o cliente, dificilmente hoje um cliente não tem essa experiência, né? Mas vamos lá. Quando eu vejo um cliente com ruptura nessa área de cereais, né, e commodity, eu já dou uma atualizada ali, pelo menos o seguinte: amigo, compra o volume que você comprou nos últimos 30 dias, compra de uma vez só. Mas tem um detalhe: o tal do commodity é um bichinho nervoso. Porque, para você ter uma ideia, no final do ano passado, início de janeiro ali, o óleo estava ali, vou pegar em um óleo básico, o óleo soia, ele chegou quase a R$13 o litro. R$13. E teve gente que comprou, estocou de óleo, fevereiro, R$7 o óleo. Atualmente, hoje o óleo soia, você consegue ele por R$5,20 em algumas regiões, R$5,90, tá nesse preço. Então, Luiz, eu tenho que comprar agora e estocar porque o óleo vai estourar. Cara, e se ele baixar mais um pouquinho? Dificilmente ele vai baixar, mas pensa nisso. Por exemplo, hoje eu estou gravando essa live com vocês. Hoje é dia 6 de setembro de 2023. O açúcar está subindo. Então quem tem fornecedor de açúcar, corre atrás desse fornecedor e compra açúcar. Porque está subindo. Né? São situações que você tem que pensar no volume. Você tem que ver como é que está o teu movimento. Não, eu me propus esse mês a crescer 10%. Pensa que para vender 10% a mais, você tem que ter 10% a mais de produto dentro do teu estoque. Ok? Outra pergunta aqui que fizeram aqui para mim.
Luiz, e condições de entrega? Com quem que eu negocio isso? Com o teu fornecedor, cara. Teu fornecedor. Comprou hoje. Amigo, você entrega com quantos dias? Não, entrego ainda essa semana. Não, entrego com 2 dias, com 5 dias. Aí pega a indústria e a indústria diz assim, entrega com 30 dias. É com ele que você tem que negociar o teu prazo de entrega. E tem um detalhe, tá? Distribuidor, o frete já está embutido no valor do produto. Indústria, às vezes, não, viu? É você quem vai pagar o frete. Prazo de pagamento. Negociar com o fornecedor, meu irmão. Negociar. É diferente eu comprar uma caixinha para comprar 100. Meu irmão, e aí? Um prazinho a mais, 7 dias a mais, 14 dias a mais, não tem como. É você que vai ali na hora da negociação. O cara tá vendo que você comprava 10 caixinhas, tu saiu de 10 para 100, vem, 28 dias, me dá aí pelo menos 42 dias. Mas tem um produto que é uma linha na realidade, né? Que é o chamado bazar, papelaria, certo? Pano, né? Ali vem os baldes, aquela coisa toda ali, que aquilo ali já tem um prazo mais diferenciado, tá? Ali muitas vezes é 30, 60, 90, 120, 150 dias. Porque não é uma coisa que vende rápido. Mas ali já é uma situação fora da curva. Mas para você que está assistindo a live, que ainda não entendeu aí o setor de compras, esse é um produto diferenciado. É diferente às vezes de um arroz, de um açúcar, de um óleo, que às vezes o prazo é 7 dias, 14 dias estourado, ninguém dá mais do que 14 não. Dificilmente. Então tem que ter cuidado com isso. Qualidade dos produtos. A qualidade dos produtos é o seguinte. Sempre quem olha isso é o chamado responsável pelo recebimento, que é do depósito. É ele quem vai estar sempre olhando a qualidade do produto que está chegando. O outro detalhe também é se não está faltando produto na caixa. Mas Luiz, cara, eu trabalhei dentro de um grupo muito grande no Brasil, que eu fui lá para resolver um problema de perca no setor de hortifruti. Com 2 dias que eu estava dentro do recebimento, analisando como é que estava sendo feito o recebimento, eu tinha descoberto como é que estava o furo deles. Simples. Se pesava ali 2, 3 caixas, vamos supor, era 50 caixas de tomate, 100 caixas de tomate, 500 caixas de tomate. Pesava ali as 4, 5 primeiras e dizia assim para o cara, descarrega o caminhão que está tudo certo. Aí, quando chegava no final do mês, era uma rede muito grande, e é uma rede muito grande, que ainda está no mercado aí. É uma rede muito grande. Chegava no final do mês, a diferença era pouca. Tipo assim, faltava 5 mil quilos, 4 mil quilos, 3 mil quilos daquele produto. Às vezes era da caixa de tomate, da maçã, da uva, da pera, do mamão. Aí eu fui para o segundo erro. Começou a chegar as carnes. Para quem é dono de supermercado aí, a carne praticamente ela se faz assim, o descarrego dela. Pesa-se a equipe que está descarregando, certo? E quando ele vem com aquela, por exemplo, uma traseira de boi nas costas, ele vai e sobe ele inteiro na traseira, na balança, com traseira de boi e tudo, e pesa. Depois faz o abate do peso do descarregador, né? Do carregador. Só tem um detalhe. Eu comecei a notar a bota do pessoal. A bota do pessoal. Às vezes com água dentro, às vezes sem água. Por quê? Porque eles estão mexendo com coisa fria, está transpirando ali, e a água e a bota vai enchendo de água, e aquilo vai derramando, né?
muitas vezes tirava um jaleco ou colocava o roupão. Eu falei, cara, tá errado. Tá errado. Quer aprender a solução, né? Essa aí só se você nos contratar para consultoria. E achamos a solução. Tivemos a solução. Resumindo, a gente conseguiu trazer para eles uma lucratividade só em apenas reorganizar o processo de recebimento deles. Tá? Um outro dado importante é a troca de produtos de avaria e vencidos, tá? Isso daí, pessoal, você tem que combinar bastante com o teu fornecedor, ok? Mas por que combinar de forma adequada com o teu fornecedor? Porque principalmente tem produtos que é o chamado produto FIFO. Luiz, o que é o produto FIFO? Produto FIFO é aquele produto ali que às vezes tem 10 dias para vencer, 15 dias, 20 dias... Às vezes até 30 dias, né, um produto FIFO ali para poder fazer uma promoção rápida que o fornecedor te oferece ali. Basicamente sempre isso é na área de frios, né? Ou ali é um iogurte, né, uma linguiça, uma mortadela, tal, uma manteiga, coisa assim que o cliente leva para casa e consome em 2, 3 dias e já era, e não dá o tempo de prazo de vencimento. E aí, quando isso vence, tá, automaticamente o fornecedor sempre, né, dependendo de como é que for o combinado, ele faz essa troca, tá bom? Então, pessoal, assim, a gente tem gostado bastante, tá, do que temos visto aí no nosso Instagram, no nosso direct, ok? As pessoas conversando com a gente, perguntando, a gente tem respondido perguntas às vezes no direct das pessoas, já direto aí, sem precisar da live, tá ok? E lembrar você que você está com problema no seu supermercado, está caindo as vendas, Luiz, chegou um atacarejo novo na cidade, está me destruindo, a minha loja vende X, certo? E claro, a gente tem aí a nossa especialidade também compliance, então tudo que você nos coloca para nós em informações, essas informações ela fica conosco, tá? A gente não tem o porquê estar divulgando elas, e automaticamente quando você faz esse contrato conosco, nós vamos fazer um planejamento para tirar sua empresa do buraco e fazer com que ela comece a voltar a faturar e faturar bem, certo? Muitos têm nos procurado dizendo assim, Luiz, cara, olha, eu estou com tantos funcionários, eu acho que eu vou mandar tantos embora. Cara, eu não sou a favor de mandar funcionário embora, mas eu sou a favor de fazer um planejamento dentro da sua empresa para a gente poder crescer ela juntos, tá? Então você que está necessitando aí, tem um supermercado, Luiz, eu tenho um amigo que tem supermercado, cara, eu vou passar aí o contato deles aí de vocês para eles. Cara, no nosso Instagram, tá? Tem aí o nosso WhatsApp, dá para mandar mensagem no direct aqui do Instagram, então fiquem à vontade. Nós da Lux Business temos o maior prazer em estar atendendo aí as pessoas que estão conversando conosco durante a semana, tá certo? Muitas vezes a gente faz contratos de exclusividade, ou seja, naquela cidade a gente só presta consultoria para você, tá? Mas isso tudo é combinado, tá ok? E diz que aquela história que o combinado não sai caro, então... Tá? Então, pense que consultoria não é um gasto, e sim um investimento que você faz para que você possa levar conhecimento para a tua equipe e fazer com que você aí permaneça no mercado por muitos e muitos anos, tá ok? Como eu falei para vocês lá no início, a nossa equipe de marketing está criando para a gente aí uma masterclass. Nós vamos estar aí passando aí como é que vai ser feita essas primeiras aulas de masterclass. Depois nós vamos ter aí um programa de mentoria para vocês também, tá ok? E aí a gente vai passando para vocês todas as informações, tá? Peço para vocês que vocês possam aí estar compartilhando essa nossa live para todos os seus amigos, né, familiares. Nós estamos na campanha dos 10 mil. Compartilhe no nosso Instagram, peça para as pessoas estarem seguindo o nosso Instagram para a gente chegar aí nos 10 mil, tá bom? Pessoal, boa noite. Amanhã a gente volta com esse tema do setor de compras, tá? Para a gente dar aí uma pitadazinha a mais. Apesar da manhã ser feriado, mas a gente vai tentar fazer a nossa live às 7h30 da noite aí novamente, tá bom?
Agradeço a todos que tiveram até agora com a gente aí, e a todos que vão assistir a nossa live. Desejo a vocês uma boa noite, Deus abençoe, muito sucesso para vocês e shalom, viu? Lembre-se de uma coisa, no livro de Jeremias já se falava em negociação, tá? Pega ali Jeremias, se eu não me engano, acho que é Jeremias 27, tá? Dá uma olhada lá no livro de Jeremias, capítulo 27, você vai ver que a época da negociação começou top a partir dali, tá ok? Forte abraço, Deus abençoe, sucesso, shalom pessoal, tchau, tchau.